Fernando Brito, já é diferente essa sessão estar acontecendo à tarde. Com esses atrasos, inclusive esse depoimento pode seguir até tarde da noite ou nem terminar hoje, pode ser marcado para um próximo dia para ter continuidade, enfim. Mas não sei se começa em pouco tempo agora, já que a gente tem essa informação que o servidor público estaria ainda no aeroporto, né? Eu acho que já começou a sessão e começou com a primeira manobra política que a gente tem que prestar atenção. Quando o presidente Omar Aziz recusou a sugestão de começar o depoimento pelo deputado Luiz Miranda, ele fez isso para evitar, digamos, que a sessão começasse pelo momento encrenca, porque em relação ao deputado Luiz Miranda, que a tropa de choque do governo pretende jogar no ventilador a vida pregressa. Então, com essa providência, o Omar Aziz garantiu que pelo menos o início da audiência vai ser proveitoso no sentido de saber quais pressões, e se aconteceram as pressões, para a compra da vacina. Então, acho que esse foi o primeiro momento, num depoimento que vai ser cheio de chicanas e de bravatas. Por exemplo, o deputado Luiz Miranda disse a um jornal de Brasília, o Metrópolis, agora há pouco, que iria comparecer à CPI vestindo um colete à prova de balas. Entendeu? Então a coisa está nesse nível. Né? O país tem uma máfia instalada no poder. Então não é difícil que os atos políticos passem a ser mafiosos, né? Não sei se você acompanhou uma entrevista do Luiz Miranda à CNN na quarta, quando esse escândalo veio à tona, em que ele disse que iria pedir segurança, reforço na segurança para ele, para o irmão e para a família, e ele chega a chorar até, né? Ele dá uma mini chorada ali. Ele está com segurança da Polícia Legislativa do Senado, mas ele disse que, apesar disso, iria ao plenário da CPI, né, vestindo um colete à prova de balas. Para você ter uma ideia, né, do grau, né, de tensão e de potencial violência que tem essa sessão. Então, acho que o Omar Aziz agiu muito bem. Vamos começar com os fatos. Né? Quem pressionou pela compra da vacina da Covaxin? Que tipo de providências foi pedido quando o servidor mencionou no seu depoimento o apelo a que ele encontrasse a exceção das exceções para beneficiar a compra da vacina? Quais foram as circunstâncias em que chegou aquele invoice, aquela nota fiscal, né, de uma empresa de Singapura? Em que condições o contrato da Covaxin prevê a participação da empresa Precisa Medicamentos? Quais são as histórias que se sabe sobre relacionamento entre o senhor Francisco Maximiliano, que é, pelo menos formalmente, o dono da Precisa, e integrantes do governo Bolsonaro? Que há de verdade nos boatos em que ele, outros dirigentes da empresa e membros da família Bolsonaro frequentavam lugares de lazer em Angra dos Reis? Enfim, toda a quantidade de informações ainda pouco precisas, mas muito comprometedoras, que circulam em torno dessa aquisição. E, sobretudo, como foram tratados nos ministérios os alertas documentados enviados pela Procuradoria-Geral da República e pelo Ministério das Relações Exteriores com referência à insegurança, né, do fornecimento da vacina. Quais eram as garantias, né, que o Ministério da Saúde, tão zeloso, tão cuidadoso, quando se tratava das negociações com a Pfizer, com a Coronavac, para dar início à vacinação no Brasil, por que foi tão leniente com as questões da Covaxin? E, olhe, nós vamos ter que chegar de novo também à Anvisa, porque há uma lacuna na documentação da Anvisa, que teve uma reunião com essa Precisa Medicamentos, mas onde, estranhamente, a reunião está consignada sem saber e sem apontar
quem eram as pessoas que estavam reunidas, o que é absolutamente Mas impensável. você viu, né? que foi o UOL que fez essa denúncia e o Ministério da Saúde respondeu daí ao portal UOL, citando o nome dos envolvidos nessa reunião, logo depois. No primeiro momento, a Quem tem planilha que citar aparece é a vazia. Anvisa. A reunião foi com a Anvisa. A Anvisa é uma instituição autônoma em relação ao Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não tem, né, como uma de suas funções, patrocinar qualquer tipo de negociação entre um laboratório privado e a Anvisa. Ele tem que acompanhar essas negociações, mas não patrocinar. Não é ele que gere e cuida dessas reuniões. A Anvisa é uma instituição independente. Só sei que esses nomes apareceram depois, no final das contas, depois dessa denúncia que o UOL fez de que os nomes não constavam na planilha da negociação da Covaxin ali com a Precisa Medicamentos. Essa informação vai merecer credibilidade quando for dada pela Anvisa, que é quem tem que informar. Entendeu? Sim. Outra questão agora no início dessa sessão da CPI foi os senadores ali cobrando que o Ministério da Saúde fornecesse documentação já pedida pela CPI, né? Que essas documentações não estariam sendo enviadas pelo Ministério da Saúde, que estaria obstruindo de alguma forma essas investigações. Como que você vê isso? Eu acho que as perspectivas para o Ministério da Saúde se tornaram muito mais negativas nesses últimos dias, porque o ministro Queiroga, que aparentemente não tinha nada a ver com essa história, parece estar tomando as dores da negociação com a Covaxin. Né? Aquela fuga que ele protagonizou de uma entrevista coletiva, perguntando se ele estava falando português e dizendo que não ia falar mais sobre Covaxin, foi um sinal de que ele está tomando dores que, em tese, não são deles, porque o assunto Covaxin prosperou no Ministério antes da chegada dele. Então, Thalita, eu já disse isso aqui algumas outras vezes, mas o governo Bolsonaro ele é meio como o portal, o umbral do inferno na Divina Comédia do Dante Alighieri, onde está gravado Lasciate ogni speranza voi che entrado. Deixa aqui toda a esperança, você que vai entrar. Quem ingressa no governo Bolsonaro perde a sua dignidade. Perde a sua dignidade. Por isso que aquela moça não pôde ser confirmada. Ela achou que podia entrar no Ministério da Saúde e ser secretária especial para o enfrentamento do Covid e conservar sua dignidade de médica e de cientista. Não pode. Se ela quiser conservar essa dignidade, ela não pode ficar. Então, o Queiroga é um episódio semelhante. É uma pessoa contra a qual ninguém tinha nada de desabonador. Mas no momento que ela ingressa no governo Bolsonaro, ela começa a fazer parte desse universo de enganações, de mentiras, de empulhações e, sobretudo, de descuido com a vida humana. Quem quiser, assista, está na internet, a live do presidente da República ontem, fazendo a mais descarada, completa e desavergonhada propaganda de tratamentos inócuos e até perigosos, voltando a falar na cloroquina que ele deu para a EMA, dizendo que ele tomou cloroquina e no dia seguinte estava bom. Enfim, uma vergonha, uma deseducação médica, atitudes próprias de um homem que não se preocupa sequer com a segurança de uma criança, que arranca a máscara de uma criança de 3 ou 4 anos de idade. Então, não tem dignidade dentro do governo Bolsonaro. É impossível conservar a dignidade. E o Marcelo Queiroga vai, como todas as pessoas do governo Bolsonaro, tentar bloquear, blindar, obstruir a investigação de qualquer irregularidade, mesmo que essa irregularidade não lhe diga respeito, mesmo que ele esteja com as mãos limpas nessa questão. Ele agora é membro da quadrilha, e aos membros da quadrilha não é permitido falar a verdade. E a prova disso é que esse senhor, Luiz Miranda, vai ser hoje destruído, esmigalhado, amassado, massacrado pela tropa de choque bolsonarista, com as piores revelações de todas as histórias da sua vida, que até ontem não interessavam, enquanto ele era um apoiador do governo Bolsonaro.
acompanha que chegou agora, a sessão da CPI foi suspensa por 15 minutos pelo presidente Omar Aziz, que vai conversar com o deputado Luiz Miranda. Luiz Miranda requisitou essa conversa, já que o irmão dele, o servidor público, ainda não chegou à CPI, ele estaria no aeroporto. Então, o deputado Luiz Miranda requisitou essa conversa com o presidente da CPI, Omar Aziz. Fernando, é de se estranhar que o deputado tenha chamado Omar Aziz para essa conversa? O Omar Aziz até falou assim, olha, vou chamar alguém aqui da base governista para me acompanhar durante essa conversa. É de se estranhar tudo isso? Claro, claro. Thalita, agora eu vou assumir aqui a minha veia carioca. Isso é papo de bandido, Thalita. Isso tudo é papo de bandido. Não dá para comprar uma bala juquinha desses caras. É todo mundo ali é bandido. Entendeu? Não tem ninguém ali, sabe, que mereça mais credibilidade que uma nota de R$3. Entendeu? É tudo falso. É tudo falso. Essa história desse deputado, né, só não é inacreditável porque Jair Bolsonaro é inacreditável. E a reação de Jair Bolsonaro, através, né, do seu boneco de ventríloco, Onyx Lorenzoni, com aquela violência que foi feita, né, o comprometeu. Porque ele acusou o Luiz Miranda de ter entregue um documento falso e o documento está lá no sistema. Porque se nós tivéssemos uma declaração do presidente dizendo, como ele está dizendo agora, não, ele falou comigo, mas não entregou documento nenhum, podíamos até acreditar, porque esse Luiz Miranda também é uma flor que não se cheira. Sim. Mas Onyx Lorenzoni confirmou a entrega do documento. Onyx Lorenzoni exibiu o documento que seria falso. E o documento que seria falso era real. Então, além de incorreto, esse é um governo burro nas suas reações. Ele atestou a existência do documento entregue ao presidente da República ao acusar esse documento de ser falso, porque ele não era. Então, Thalita, isso aí, esse depoimento, né, para melar não custa. Para melar não custa. Sim. Vamos esperar. Por enquanto, parece que tudo transcorre normalmente. De fato, o funcionário estava no exterior, ele postou nas redes sociais uma fotografia ao lado da carga de vacinas da Janssen, que chegou ao Brasil hoje. Então, ele de fato estava no exterior. Não é possível afirmar absolutamente nada contra a sua própria honra. Ele fez um voo, né, de baldeação de São Paulo para Brasília. Então, há uma lógica nesse atraso do servidor. Agora, não há nenhuma lógica nessa história do presidente da CPI ser chamado para uma conversa com testemunhas, né, com o deputado que não tem nenhuma razão para não esperar ali o irmão chegar e assistir disciplinadamente, comportadamente, à revelação dos fatos que o irmão tem a narrar. Então, sim, isso aí é coisa de bandido, de todos os lados. Nós não temos que ter ilusões quanto a isso, entendeu? Possivelmente, todos falarão mal de todos e todos terão razão em falar. É aquele negócio de duas pessoas que se acusam mutuamente e os dois têm razão. Lembrando, inclusive, que o deputado e o irmão dele, o servidor público, eles estão na condição de convidados nessa CPI. Então, realmente, para melar essa sessão, para que ela não aconteça, isso não é tão difícil, não é muito complicado. A gente continua acompanhando, mas a sessão está suspensa nesse minuto. Deixa eu trazer uma outra informação aqui para a gente discutir um pouquinho, Fernando. Você fala, inclusive, você lembrou essa cena de ontem, de Bolsonaro ali num encontro, ele pegou uma criança no colo e tirou a máscara dessa criança, né?
E parece que isso pegou muito mal, inclusive na base bolsonarista. Tem uma pesquisadora que é a Isabela Calil, que pesquisa muito esse comportamento dessa base bolsonarista, desse bolsonarismo, né? E ela disse isso, que o que ela sentiu nas investigações que fez foi que pegou muito mal esse comportamento de Bolsonaro, porque ele não querer usar máscara, tudo bem, mas ele ir lá, tirar a máscara de uma criança, ele passa por cima, inclusive, da autoridade familiar, que é muito cara para esse bolsonarismo, né? Então parece que pegou muito mal. E junto a isso, junto a essa análise que traz a Isabela Calil, tem a informação da pesquisa da IPEC, né, que mostra o ex-presidente Lula muito à frente de Jair Bolsonaro em 2022, né, em previsões de voto, em perspectivas ali para 2022. Lula tem 49%, Jair Bolsonaro tem 26 ou 23? 23% dos votos, das intenções de voto. Junta-se a isso a decisão de ontem de Gilmar Mendes, ministro do STF, de estender a suspeição de Moro para todos os processos contra o ex-presidente Lula. Não só o triplex do Guarujá, como definiu o plenário, mas agora para todos os processos do ex-presidente Lula. Vamos lá, vamos falar sobre cenário político para 2022. Como você tem visto tudo isso? Primeiro, só para dar uma retificada nessa questão do Gilmar Mendes, foi para mais 2 processos que tiveram a participação do Moro em Curitiba. O processo do sítio de Atibaia e o processo da suposta doação de terreno para a construção do Instituto Lula. Há um 4º processo de Curitiba que foi anulado também naquela decisão do ministro Edson Fachin, por incompetência de foro, mas no qual Sérgio Moro não atuou e, por isso, não vale a suspeição, que, de resto, seria algo automático, porque se você tem o mesmo réu, o mesmo juiz e basicamente, o mesmo contexto de processo, é ilógico que ele seja considerado suspeito em um e não seja suspeito nos demais. Então, isso é uma quase que burocrática providência que, a menos que seja contraditada pela Procuradoria-Geral da República, não deve ter mais desdobramentos judiciais. Quanto à questão da criança, eu concordo em tese, mas acho que esse momento Herodes de Jair Bolsonaro tem um impacto só relativo sobre as famílias ou as famílias conservadoras brasileiras, porque, afinal de contas, nós estamos há um ano vendo esse cidadão fazer a apologia da morte, da doença e da morte. Então, eu não acredito que para pessoas que estão tão brutalizadas, que não conseguem ver o absurdo que é o comportamento de Jair Bolsonaro, mais uma atitude, dessa vez envolvendo crianças, possa ser decisiva para uma mudança de posição em relação a ele. Acho que o Bolsonaro está decaindo em relação ao conjunto da obra, a sua incapacidade de gerir o país, a incapacidade de gerir o combate à pandemia e, sobretudo, a falta de perspectivas em que ele está lançando a sociedade brasileira. Achei mais significativo na pesquisa do IPEC, que na verdade é o ex-IBOP, são os executivos e dirigentes do IBOP, além das suas equipes, que montaram esse novo instituto, quando a empresa a que pertenciam se extinguiu. Achei mais interessante a pesquisa que avalia o potencial de voto e a rejeição ao voto de cada um dos candidatos. Lula tem, eu publiquei esses gráficos agora há pouco no tijolaço.net, Lula tem aproximadamente 36% de rejeição, isto é, de pessoas que dizem que não votam nele de jeito nenhum. E tem Bolsonaro 62% no mesmo quesito, isto é, pessoas que não estão dispostas a votar no Bolsonaro em hipótese alguma. Do lado inverso, no que é chamado de potencial de votos, o Lula tem 61% de pessoas que admitem que vão votar ou que podem votar nele. E o Bolsonaro tem apenas 33% de pessoas nessas condições. Então, a gente nota que no cruzamento das duas rejeições, nós só temos 13% das pessoas que não admitem votar em nenhum dos dois, os que são chamados convencionalmente de eleitores nem-nem, ou
os eleitores em potencial da terceira via. Só que a terceira via, né, os candidatos a cavalos brancos da terceira via, têm somados 15%. Então, eles já têm mais votos do que aqueles 13% que não admitem votar nenhum nem outro, nem em Bolsonaro, nem em Lula. Então, essa pesquisa foi a pá de cal na ideia de que, pelo menos nas condições atuais, pode surgir um candidato de terceira via. Eu acho difícil que o Bolsonaro se dissolva além do que já se dissolveu. Ele tinha 1/3 dos eleitores fixos, na faixa de 32, 33, 34, e agora passou a ter 1/4 dos eleitores, 23, 24, 25% de eleitores sólidos. Só que as falanges bolsonaristas, elas são muito sólidas e elas são pouco racionais. Então, desgaste de política econômica, desgaste de ética, desgastes de medidas político-institucionais, nestes grupos pesam muito pouco. Pesam muito, muito pouco. Então, eu brinco dizendo que se não acontecer um fato Adélio, um fato facada, né, a situação do Bolsonaro tende a se estabilizar nesse patamar baixo de agregação da direita em torno de 20% a 25%. O que deixa completamente inviável, dados os níveis de popularidade que o ex-presidente Lula passou a gozar, torna praticamente impraticável que no espaço remanescente da centro-direita alguma alternativa surja. Então, acho que o quadro, né, ainda que muito cedo, ele está muito cristalizado. Está muito cristalizado. Nós vamos ter uma decisão ou de primeiro turno, se o Lula mantiver esses níveis, ou, se como é provável, o Bolsonaro conseguir recuperar um pouco com o pacote de bondades que ele começa a ensaiar hoje, inclusive, com a redução das alíquotas de imposto de renda, ele começa a ensaiar um pacote de benefícios que a gente sabe que vai ter aumento de Bolsa Família, auxílio emergencial, enfim, toda sorte de medidas positivas, ainda que representando a ruína do Tesouro Público, a gente sabe que ele tem condições de recuperar um pouco, ficar na faixa dos 30%. Tá? Agora, isso garante que a gente vai ter uma decisão ou de primeiro turno com uma ligeira vantagem do Lula sobre os 50% necessários, ou uma decisão de segundo turno. E aí sim é preocupante, porque a gente não sabe se esses eleitores da terceira via, né, se eles não vão ceder como cederam na eleição de 2018 ao encanto do monstro, encanto do ogro, de tamanho é o ódio que tem ao PT, ao petismo e até, em larga escala, né, ao povo trabalhador. Então, eu acho que esses eleitores podem, sim, no segundo turno, não migrar, né, para aquela configuração que as pesquisas indicam hoje de uma rejeição imensa ao Bolsonaro. Acho que podemos ter muitas omissões cúmplices no segundo turno de uma eleição, se houver segundo turno na eleição presidencial de 2022. Perfeito. Continuamos, então, aguardando o retorno da CPI da Covid. A CPI foi suspensa pelo presidente Omar Aziz por conta do deputado Luiz Miranda, que pediu uma conversa em particular, já que o irmão dele ainda não chegou ao Senado para fazer esse depoimento, para prestar esse depoimento ao lado do próprio deputado. Então, Omar Aziz suspendeu por 15 minutos, essa sessão segue suspensa e a gente aguardando a retomada. Ao que já sabemos também, o deputado circulou agora há pouco pelos corredores do Senado, a imprensa o seguindo e ele dizendo, assim, bastante alterado, parece estar bastante nervoso com a situação que se colocou a partir dessa denúncia, então, que ele faz, levando críticas do irmão ao presidente Jair Bolsonaro de que haveria indícios de corrupção na negociação da vacina indiana Covaxin. Os senadores continuam reunidos ali no Senado, no auditório em que é realizada a CPI da Covid, e a gente continua aguardando. Enquanto isso, eu converso com o Fernando Brito, editor do Tijolaço, para falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente
Tá esperando para acontecer. Aliás, tem informações agora que o Leandro Forte já conectou, e eu nem sei se ele está preparado, mas eu já vou chamar ele para a nossa conversa aqui também. Já boto mais uma opinião nessa roda. Leandro Fortes, você me ouve? Já está aí, ó. Já chamei a secretão. Estou aqui, estou esperando. O Leandro está preparado para discutir política desde o tempo do Pedro Machado. Desde o tempo do Getúlio. Leandro chega sempre afiadíssimo aqui. Tudo bom. E você, Leandro? Tudo bem por aí? Eu estava terminando de ouvir o Brito aqui falar. Assim, hoje é um dia incrível, né? Assim, hoje foi um dia, lá no café da manhã no DCM também, assim, com uma enxurrada de gente querendo entender, primeiro, assim, Thalita, essa coisa muito rara de ter várias boas notícias num dia só, né? É muito difícil. Mas a divulgação da pesquisa do IPEC pela manhã, madrugada, aliás, aliada a esse depoimento dos irmãos Miranda e a extensão, né, da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro a todos os processos da Lava Jato referente ao Lula, isso é uma confluência de coisas que eu acho que não havia no Brasil há muitos anos, desde o golpe. A gente tinha uma notícia boa aqui, 10 notícias ruins ali, uma notícia melhorzinha, 30 notícias ruins, mas dessa vez não, veio um pacote. E assim, aparentemente o governo está completamente perdido, estão iguais baratas tontas. A reação do Onyx, como é o sobrenome desse? Lorenzoni. Lorenzoni. Eu lembro que você parece o nome de um chuveiro, né? Chuveiro elétrico. Que era Lorenzetti, na verdade. O Onyx Lorenzoni fez uma coisa, Thalita, não sei se você acha também, Fernando, que é o seguinte, eu nunca tinha visto, olha que eu estou nessa estrada aqui há muitos anos, eu nunca tinha visto isso. Foi um suicídio, o que ele fez foi um suicídio. Fernando, mas é o seguinte, o cara fez uma declaração pública de intimidação à testemunha, assim que você só vê em filme de máfia. Deus está vendo, você vai se entender com Deus e com a gente também. Com a gente é a máfia, é a milícia, é a Cosa Nostra. Vai se entender com a gente, eu vou te pegar lá fora. E aí anuncia a investigação, que o presidente da República abriu uma investigação contra o servidor. Contra as ações do deputado e contra o servidor. O cara foi abandonado. O pior é que ele apresentou um documento como falso, sem a necessidade de apresentar o documento. Nenhuma necessidade, exatamente. E o documento falso não era falso. Mas, o Fernando, você viu que o Luiz Ricardo Miranda, que é o servidor, aliás, os pais desses caras não tinham nenhuma criatividade. Um chama Luiz Miranda, o outro Luiz Ricardo Miranda. O Luiz Ricardo Miranda foi abandonado, eu acho que ele estava, não sei qual a cidade que ele estava lá, acho que era no Pará. Ele foi fazer a liberação de umas vacinas, o avião do Ministério da Saúde, lá da Fonofab, sumiu e abandonou ele lá. Ele teve que pegar um avião de carreira, por isso que ele está atrasado. Eu não sabia desse detalhe. Foi isso que o causador do atraso? É uma coisa louca. Os caras abandonaram ele lá na esperança de que ele não conseguisse embarcar e não viesse para a CPI. Olha só, ao mesmo tempo um momento tétrico, né? um momento ridículo, patético, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo contemporâneos, né? Testemunhas oculares da coisa mais incrível que talvez tenha acontecido na política da América Latina, sei lá, desde o peronismo, que é esse neofascismo subtropical, que acontecem as coisas mais absurdas. Nós estamos imersos, Brito, Thalita, num romance de realismo fantástico. Você só veria isso em romance do Gabriel Garcia Marques, essas personagens, esses acontecimentos. Isso não acontece na vida real. Nós não estamos vivendo na vida real. Na vida real, essas coisas não acontecem. Porque é incrível, nós estamos imersos nessa fantasia. Esse episódio de ser esquecido pelo avião da FAB casa certinho com a informação que o Fernando trouxe de que o Luiz Miranda vai entrar na CPI com um colete à prova de balas. Sim, realmente fantástico. É fantástico isso. Ele disse, eu vi ele chegando... E ele disse que vai tirar dentro da CPI, ele vai tirar, mas ele está entrando na sala com colete, cara. Fala, Fernando. Leandro, é bom, a gente é velho, né? Nós somos no tempo que Miranda eram as irmãs, a Carmen e a Aurora. Exatamente.
Não tinha esse problema. O problema é que agora nós estamos com os irmãos, outros irmãos, que são os irmãos metralha. Isso aí é bandido por tudo quanto é lado. Exatamente. Entendeu? É rato comendo rato, né, Brito? É rato comendo rato. E é por isso que a gente tem que encarar com muita reserva tudo que está sendo dito, Leandro. Sim. Para mim, a questão essencial é: o presidente foi informado de uma suposta armação corrupta na compra de vacinas, um contrato que tem uma expressão imensa, 1,6 bilhão de reais, e ele recebeu essa informação de alguém que lhe merecia confiança ao ponto de ser recebido dentro da sua residência num final de semana e não tomou nenhuma providência formal, transgredindo o dever funcional que ele tem, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos e segundo o Código Penal, no crime de prevaricação, deixou de tomar as providências devidas. A alegação de que ele mandou, segundo disse o Onyx, o ministro Pazuello olhar porque parecia que tinha uma capivara lá na compra das vacinas, e o Onyx Lorenzoni, em 2 dias em que ocupava chifopogamente o Ministério da Saúde com Marcelo Queiroga, ter dito ao presidente: olha, não tem nada não, falei com o Elcio Franco, o Elcio disse que está tudo ok, que la garantia sou eu, e deixa isso por isso mesmo, deixa tudo por isso mesmo. Isto, do ponto de vista jurídico, não existe. Não existe. Então, não pode ser tratado assim. Agora, se havia corrupção, quem participava da corrupção, quem dividia, em que condições, se é verdade ou não que a família Bolsonaro privava de finais de semana em Angra dos Reis com integrantes da Precisa Medicamentos, por que é que tem a Precisa Medicamentos intermediando um contrato que poderia ser feito perfeitamente com a própria Bharat BioNTech? Por que essas coisas estão acontecendo? Isto é outra investigação. O que existe agora é o cumprimento dos deveres funcionais de um presidente da República e de um ministro da Saúde que foi desidiosamente largado de lado. Não fizeram o que tinha qualquer dirigente público de fazer: reduzir a termos as declarações do funcionário e determinar a competente investigação do caso. Isso não foi feito e isso não tem explicações. Ô Leandro, Desculpa. diga. Não, em relação tanto a esse caso da prevaricação, tanto quanto a esses indícios de corrupção que podem ser aprofundados, enfim, a gente vai descobrir ainda mais coisa, tem muita gente já falando que é a bala de prata do governo Bolsonaro, é o Fiat Elba do governo Bolsonaro. Como que você está vendo esse escândalo vindo à tona agora? Não, isso é uma precipitação. Primeiro que eu fico sempre muito preocupado com essas relações muito simplistas entre fatos passados e fatos presentes. As circunstâncias eram completamente diferentes. Eu acho muito, muito, muito complicado fazer esse tipo de comparação. E eu também não vejo bala de prata. Porque a gente sabe, Thalita, já discutimos isso algumas vezes, que o Bolsonaro está autorizado a fazer literalmente qualquer coisa desde que cumpra a agenda econômica. Qualquer coisa inclui pegar uma criança no colo e arrancar a máscara da cara dela. Qualquer coisa inclui mandar uma criança que está recitando um poema para ele arrancar a máscara da cara dela durante a pandemia, durante o momento mais agudo da pandemia, da pior pandemia da história da humanidade. Ele afrontou o estatuto da criança e do adolescente, colocando uma criança em risco deliberadamente. Então. Ele está autorizado a arrancar máscara de criança, Thalita. Ele está autorizado a fazer qualquer coisa desde que mantenha a agenda econômica funcionando. Público, Leandro. O Brasil não tem mais Ministério Público. O Ministério Público se suicidou na Operação Lava Jato, se matou. Lava Jato se matou. Exatamente. Perdeu completamente a credibilidade, perdeu a autonomia que tinha, entendeu? E hoje faz-se o que se quiser, porque não tem mais fiscal da lei. Transgrediu a lei, e daí? Aquilo que a gente tinha falado aqui, eu já falei uma vez aqui no TVT, só falta o Bolsonaro matar uma criança para poder ver se acontece uma coisa. Ele tentou 2 vezes ontem, 2 vezes.
E ele vai acabar matando uma criança. Essas crianças podem morrer e não vão fazer nada, porque é o seguinte, porque a discussão sobre a retirada do Bolsonaro do governo já não diz respeito a nenhuma instituição brasileira. Ela diz respeito às vontades da burguesia nacional, que está analisando a possibilidade de tirá-lo antes do fim do seu mandato, não é porque acham ele nojento, podre, vagabundo, corrupto, é porque eles precisam viabilizar um candidato competitivo contra Luiz Inácio Lula da Silva. E a presença do Bolsonaro, do ponto de vista político, vai ser extremamente deletério para esse objetivo. Eles não vão conseguir emplacar alguém no meio dessa briga. Eles precisam tirar um dos participantes, botar outro lá e aí sim colocar todo o dinheiro do mundo, toda a mídia do mundo, fazer todo o trabalho sujo do mundo para eleger esse cara contra o Lula. Então, assim, o problema do Bolsonaro, assim, ele é um funcionário. Ele está lá cumprindo a agenda econômica que é importante. A boca podre do Bolsonaro é só um problema de maus modos. De maus modos. O fato de ele ser um fascista é uma vantagem para eles. O fato de ele ser autoritário é uma vantagem para eles. Né? Quando o capital está desorganizado, desestruturado nas suas ações, uma ditadura é sempre um modelo básico de reorganização. Se não é uma ditadura, como era antigamente, é um governo autoritário nas mãos de um sujeito ensandecido que não tem limites nenhum. E não tendo limites, ele intimida as instituições, intimida os eleitores, intimida a oposição, enfim, ele mantém o caos, a engrenagem do caos funcionando todo o tempo, né? O país está sempre em combate, enquanto isso já venderam a Eletrobras, enquanto isso já venderam o pré-sal, enquanto isso já venderam a refinaria, enquanto isso vão privatizar a água, a luz do sol, as praias, os oceanos, vão fazer o diabo que quiserem, porque passa tudo. Vão passar a PEC 32, uma reforma administrativa que vai precarizar e desmontar o Estado Nacional. Olha só, se já tivesse passado a PEC, se já tivesse passado a PEC 32, esse Luiz Ricardo Miranda Filho não teria estabilidade. Ele não poderia fazer o que está fazendo. Porque primeiro que ele não existiria. No cargo dele estaria um bolsonarista colocado lá para viabilizar o esquema das vacinas. Mas digamos que ele estivesse lá, ele não poderia fazer nada, porque ele não teria estabilidade para fazer isso. Esses caras não são bobos, por isso que acho que a comparação com o Collor acaba sendo um pouco ingênua, você não acha, Brito? Acho, mas hoje, curiosamente, Leandro, eu escrevi um artigo dizendo por que eu não acredito nessa possibilidade deles se livrarem do Bolsonaro a tempo das eleições de 22. E elenquei algumas razões, né? Além das óbvias que nós temos, que é o bloqueio da via rápida de retirada do presidente, via impeachment, que é a completa submissão da Câmara dos Deputados e da presidência da Câmara dos Deputados a esse projeto. Enquanto o Arthur Lira estiver sendo devidamente cevado, né, não há possibilidade de se usar a via rápida de retirada do Bolsonaro, que é o impeachment, que depende pessoal e exclusivamente do presidente da Câmara. Mas eu acho que há outras razões. Eles estão, eu usei até uma imagem mitológica, dizendo que eles estão interessados em decapitar essa górgona, essa medusa que Bolsonaro se tornou, para ver se brota o Pégaso, né, do pescoço dela. E está difícil brotar Pégaso, porque esse processo todo que eles submeteram o país com o lavajatismo destruiu, espezinhou, poluiu a massa de onde eles poderiam moldar esse substituto que são os partidos políticos. Os partidos políticos não têm quadros a oferecer para essa aventura. E está muito difícil criar outro outsider para substituir o outsider. Em segundo lugar, porque o Bolsonaro ele criou algumas formas de defesa que são muito fortes. Em primeiro lugar, ele desqualificou a mídia desde o início. Então, a legitimidade que a mídia tem para bater nele diante dos seus seguidores, ela é muito baixa ou quase inexistente. Você pode publicar no jornal que o Bolsonaro, tal como Herodes, matou a criancinha, que vai ser a mídia suja, a Globo Lixo, que fez isso, porque o Bolsonaro é um homem de Deus. E acho também que existe,
né, nessa elite, nessa, como você se referiu, nessa burguesia brasileira, a ideia de que o Bolsonaro é bom porque o Bolsonaro pode agir como aquele homem camponês da história da fábula da galinha dos ovos de ouro. O Bolsonaro é que vai nos dar todas e rapidamente todas as ovas douradas desse país, seja petróleo, seja eletricidade, seja as reservas cambiais que estão acumuladas no Banco Central. Eles acham que o Bolsonaro é o homem que pode entregar rapidamente aquilo que outro governo de natureza um pouco mais político-institucional demoraria e teria mais dificuldades em fazer. Então, eu não descarto a hipótese de que, com toda a imundície existente no governo Bolsonaro, boa parte dessa elite acabe, por conta do mal maior, entre aspas, que significaria a eleição do Lula, aderindo, de novo, como fez em 2018, a figura monstruosa de Jair Bolsonaro. Ô, Leandro, Fernando, deixa eu colocar nessa conversa uma informação que eu vi agora nos portais sobre a Rede Globo, inclusive, ter quebrado uma tradição de nunca ter dado pesquisa alguma antes de candidatos já estabelecidos, mas deu agora do IPEC. Então, a Rede Globo veiculou essa da IPEC que traz o ex-presidente Lula vencendo em primeiro turno, com uma ampla vantagem em relação a Bolsonaro. Isso significaria, de alguma maneira, uma aproximação da mídia com Lula? Uma aproximação dessa burguesia com Lula? Ou de forma alguma? Antes de vocês responderem, só deixa eu falar para o pessoal que a gente está nesse intervalo da CPI da Covid, uma pausa que foi pedida pelo Omar Aziz, o presidente da comissão, já que o servidor público, irmão do deputado Luiz Miranda, ainda não chegou ao Senado. Ele estava em viagem e estava no aeroporto e ainda não chegou, então essa pausa foi solicitada e a qualquer momento a sessão pode voltar, pode ter início assim que, claro, esse servidor chegar ali até o Senado. Quero ouvi-los, então, sobre essa relação da mídia hoje com o presidente Lula e o que pode se desenhar em relação a isso. Leandro, o Fernando... Diga. 15 minutos desde 1h30 da tarde, desde 2h30 da tarde, os 15 minutos para falar uma coisa e o outro chegar do aeroporto. Entendeu? 45 minutos. Eu disse. Largaram o cara, Brito. Você não estava aqui aí, eu falei assim: o coeficiente de possibilidade de melar esse depoimento hoje é enorme. É enorme. Pô, largaram o cara lá, cara, mas eu já soube que ele chegou no aeroporto. Eu estava acompanhando lá na TV Senado, ele chegou no aeroporto. A chegada do próprio Luiz Miranda na CPI foi muito confusa, muito barulhenta, e ele de colete à prova de balas, dizendo que vai estar indo lá para falar a verdade, aquela coisa, enfim. O Brasil é essa coisa, né? A gente não descansa, mas eu não reclamo, não. Eu não acho ruim, não. Olha, sobre essa coisa que você está falando, Thalita, me chamou muita atenção logo de manhã a maneira como o Estadão, na primeira página, estampou isso, quase comemorando, parecia o jornal do PT, comemorando e tal. Como Brito sou um diabo velho, assim, eu já nasci desconfiado. Eu falei, olha, esses caras não estão comemorando nada. A mim me parece que isso foi uma senha dentro da mídia para anunciar que o Bolsonaro já é carne queimada e que eles têm que começar agora o processo de escolha de um candidato competitivo para fazer frente ao Lula. O Bolsonaro é carne queimada, o Bolsonaro já era. Essas capas nesses jornais, esses editoriais, o Merval falando... Né, enfim, essas missas de cor presente que a Globo está fazendo com o Estadão e a Folha, é o seguinte, é a notícia nas rádios de Santiago que o Pinochet mandou colocar para a hora do golpe, chove sobre Santiago. O chove sobre Santiago aqui no Brasil foi essas manchetes do Estadão, dando na primeira página com um enorme destaque, uma coisa que ele não daria nunca. Sabe o que o Estadão faria em outros tempos? Ele daria uma notinha lá no fundo assim: pesquisa revela que que Bolsonaro é maior entre operários da construção civil do Baixo Araripe do Sul. Que talvez pegaria a única coisa que na pesquisa que pudesse ser colocada e colocaria lá. Lula cai em desgraça, colocaria embaixo. E dane-se a verdade, os caras deram um
um super destaque, a TV Globo deu destaque, os sites, o G1 parecia estar comemorando. Então, para mim ficou muito claro que isso, na verdade, foi a senha, foi o chove sobre Santiago para avisar o seguinte: acabou Bolsonaro, o nosso trabalho agora é tirar esse cara de cena, é destruí-lo, massacrá-lo, né, mandar esse rato de volta para o esgoto e procurar um nome dentro da direita neoliberal que mantenha a sua agenda econômica, que tenha os compromissos todos com o setor financeiro, com as classes dominantes, com a burguesia nacional, para vencer Luiz Inácio Lula da Silva, porque o cara está no Nordeste é 63-15. É uma loucura, é um massacre, Brito, é um massacre. Então, assim, eu não vejo. Nunca antes na história desse país. Dando a sério. O Lula não tinha essa percentagem. Essa percentagem que foi indicada, Leandro, dá o seguinte: e se você calcular os votos válidos, o Lula tem 60% dos votos válidos nessa pesquisa. Sim. Entendeu? E ele jamais teve isso, a não ser contra o Alckmin, que também ajudou a beça. Né? Mas, e no auge da popularidade dele, no início do segundo mandato. Então, é claro. Uma pesquisa presencial também, tem que chamar atenção para isso, né? Que as pesquisas não são presenciais. Essa é presencial, é para sentir esse clima do povo mesmo. Olha lá atrás do Leandro, está escrito assim: cobra criada. Entendeu? Então, nós não somos diabo porque somos diabólicos, não, nós somos diabos porque somos velhos. Então, isso aí é o famoso caso da esmola demais, o pobre desconfia. Pois é, exatamente. Tem coisa aí, tem coisa. Diria o velho Brizola, algo há. Entendeu? Então, existe isso. O problema é o seguinte, é que não se sabe se eles vão conseguir destruir o monstro que criaram. Esse é o problema. O problema não é o Dr. Frankenstein querer abolir, dar fim ao monstro. O problema é ele aguentar dar fim ao monstro, porque o monstro é muito forte. É muito forte. O monstro tem, se não a adesão, pelo menos a obediência do Exército, tem paramilitares, tem as polícias militares, tem uma parte histérica da classe média brasileira, tem aquilo que já há de mais recalcado, né, no nosso país. Então, não é fácil pôr fim ao Bolsonaro. Né?